Boa tarde, mais uma vez. Eu estava na sala com a Patrícia e com a Carla, bem no cantinho, então vocês não estavam me vendo, mas eu estava acompanhando toda a abertura. Que difícil falar depois da professora Lucília, né? Mas nós vamos fazer alguns complementos. Eu sou, como a Simone falou, eu sou a Sandra, eu sou professora do Instituto Federal de Roraima e estou aqui agora na coordenação de planejamento e avaliação para apoiar todas essas ações de formação, e são inúmeras. Eu acho que hoje aqui a gente tem rapidamente duas grandes palavras para fazer o complemento. Uma delas são os agradecimentos à Simone, à professora Lucília, que vem incansavelmente nesse trabalho, a CAPES, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Joana Souza, que vem aqui nos acompanhando com a CAPES, o Luiz Lira. Então, são profissionais que vêm incansavelmente trabalhando nisso. Então, essa é uma das questões importantes nesse momento, os agradecimentos a quem vem todo dia fazendo essa formação, porque para a gente fazer a formação de hoje, a gente vem também formando e repensando o nosso trabalho. E a outra questão que eu gostaria hoje, aqui, até nós não combinamos a fala, né, professora Lucília, mas a professora Lucília trouxe um ponto que foi a integração das políticas públicas. E justamente era esse o ponto que eu queria tocar. Porque aqui na nossa coordenação, nós temos inúmeras ações, e a maioria aqui são tocadas pela Simone, para essa questão de formação de profissionais. Mas elas estão todas articuladas às outras políticas, principalmente ao que a gente vem discutindo agora aqui na diretoria de políticas e regulação, que é a Lei 14.645, que foi publicada em 2 de agosto de 2023. Com essa alteração, né, da LDB, e com essa Lei 14.645, nós temos no artigo 4º algo específico, mas na verdade é explícito em relação à colaboração da União, né, com os estados e o Distrito Federal, para que no prazo de 2 anos, contado a partir da data da publicação, né, no caso da lei, formulará e implementará a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, que articulada com o PNE, contemplará algumas ações, que eu já vou destacar 2 delas. Então, essa é a conexão total com o que a professora Lucília falou. Todas essas ações de formação, a política, as diretrizes, os cursos escolhidos, toda essa oferta e a própria oferta em rede, uma rede gigantesca com o apoio da CAPES, com o apoio da rede federal, elas estão intrinsecamente ligadas a todas as outras questões de política que nós estamos trabalhando aqui na diretoria. No caso dessa lei, da 14.645, nesse item, no artigo 4º, que contempla a questão da colaboração, né, da União e dos estados e do DF, enfim, há um item específico, né, que é o fomento para a formação digital na educação profissional e tecnológica, e também um específico que é a atuação conjunta entre a rede federal e as secretarias estaduais ou os órgãos equivalentes responsáveis pela formação profissional e tecnológica. Então, vejam que cada passo que a gente vem dando aqui para formação dos profissionais para a EPT, com essas inúmeras ações que a Simone vem brilhantemente liderando, estão articuladas a todos os outros quesitos que nós estamos trabalhando aqui. Como resultado dessa política, né, dessa lei 14.645, nós já estamos trabalhando com um grupo interinstitucional que vem discutindo cada um desses pontos. Esse grupo ele é dividido em câmaras setoriais e uma delas justamente vai discutir também algumas questões na formação dos profissionais para a EPT. Então, vejam que eu acho que essa é um dos nossos grandes objetivos. A gente fala na articulação, a gente fala na integração, a gente fala na rede federal, nas redes estaduais, mas nós estamos literalmente tentando trabalhar
cada pontinho aqui para fazer essa interlocução e essa integração. Todos esses pontos, o da política, o do grupo interinstitucional, né, ligados à formação, eles contemplam essa necessidade de ampliar a oferta da EPT. E é nessa ampliação da oferta que eu gostaria de... Simone, pode passar esse primeiro slide? Só de ilustrar aqui um dos itens, né? A gente vem discutindo essa ampliação, mas a Simone nos contemplou aqui com uma das apresentações que mostra essa ampliação, né, da oferta da EPT. No caso aqui, a gente está com alguns dados de 2023, e que nós conseguimos atingir 2,4 milhões de matrículas na oferta da EPT. É só um dos dados, a gente vem analisando vários. Nesse caso aí nós estamos falando, né, do subsequente, do integrado, do concomitante, dos cursos de formação de qualificação profissional, mas a gente vem acompanhando todos eles. E para que a gente consiga aumentar ainda mais essa oferta, mas com muita qualidade, é que a gente vem dando todos esses passos na formação dos profissionais para a EPT. Né? Quando a gente fala em aumentar a oferta, e aqui nesse slide a gente tem um exemplo, um dado, né? A gente precisa pensar nessa qualidade. E é por isso que a gente tem aqui pessoas tão dedicadas a todos esses processos e todas essas ações na formação de profissionais para a EPT. Sempre conectado com esse nosso objetivo de aumentar a oferta, sempre com muita qualidade. Então, eu fico aqui agora fazendo alguns complementos às nossas questões, mas eu devolvo a palavra para Simone fazer alguns detalhamentos aqui nessa apresentação e continuo aqui com vocês para a gente aprofundar hoje à tarde o nosso diálogo na formação de profissionais para a EPT e depois verificar todas as nuances desse PPC em docência. Simone. Obrigada, Sandra. Sandra, e nesse diálogo que a gente está fazendo aqui com a professora Lucília, contigo e com todos, né? É muito importante isso que você traz da política da EPT, da constituição do GTI, né? Porque daqui a pouco a gente vai estar fazendo uma apresentação mais geral da política de EPT. E no contexto da política de EPT, nós vamos trabalhar a formação como uma dimensão dessa política, né? Então, é importante a gente, inclusive, estar trazendo aqui a necessidade da articulação, da integração, porque um dos grandes desafios nossos, desde o início, né, professora Lucília, foi pensar a formação numa perspectiva orgânica. Quem trabalha com formação e com políticas de formação sabe que no Brasil tem sido historicamente um grande desafio pensar as políticas de forma geral, mas aqui com o recorte das políticas de formação de forma integrada. O que nós temos em geral são ofertas de cursos, muitas vezes que não dialogam entre si, né, que não estabelecem interfaces, e por isso que nós partimos de um documento base, né, professora Lucília, que são as diretrizes gerais. Diretrizes gerais que orientam e que nós vamos tratar um pouquinho aqui, eu vou tentar acelerar um pouquinho, mas os slides vão ficar com todos, mas eu queria só fazer essa conexão da fala da professora Lucília com a fala da professora Sandra e dizer também que foi inspirado nesse crescimento, mas, sobretudo, né, naquilo que a gente tem insistido muito, quer dizer, melhorar a qualidade da formação dos profissionais que atuam, que pretendem atuar na EPT, mas, sobretudo, interiorizar, expandir, democratizar a pós-graduação no Brasil. Isso tem sido muito importante, e sem essa rede que está aqui conosco, professora Lucília, hoje nós estamos aqui com apenas o Nordeste, e queria destacar que apenas coordenadores de curso, alguns representantes da UAB e representantes das secretarias de Estado da Educação. Nós vamos ampliar essa rede
com os professores formadores, com tutores, com orientadores de TCC e com outros profissionais que vão se integrando nessa rede de formação de profissionais, né, na educação profissional. Então, foi motivado por esse crescimento e da necessidade da formação que a gente vem trabalhando a política de formação, né? Então, como já foi dito aqui, nós estamos centrando a formação não apenas na formação docente, mas na formação de docentes, de gestores, servidores e de funcionários, né? Então, no caso do curso Docência na EPT, a ênfase é para a formação docente, mas os 2 próximos cursos que nós vamos tratar aqui rapidamente, mas que serão ofertados a partir de março de 2025, que são o curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão na EPT e de Educação à Distância na EPT, são voltados para docentes, gestores e servidores, sem falar na retomada do pró-funcionário, que é um capítulo à parte, mas que também integra essa política, né? E nós não estamos pensando, como tão bem colocou aqui a professora Lucília, nós não estamos pensando em qualquer formação, nós estamos pensando numa formação humana integral e emancipatória, né? De forma, né, eu gosto muito desse trecho, porque ele diz muita coisa ao mesmo tempo, mas nos leva a refletir sobre cada conceito que não vai dar tempo a gente explorar aqui, né? Mas uma formação humana integral e emancipatória, de modo a proporcionar uma base unitária, né? Uma base unitária, ciente da necessidade de reconhecer e de valorizar as singularidades dos grupos sociais, mas as suas diversidades. Eu penso que também um desafio nosso do processo de construção, né, professora Lucília, foi pensar como essa formação também dê conta de atender, de refletir e discutir sobre as diversidades na educação profissional e tecnológica. Então, a política de formação, ela tem como finalidade fixar princípios e objetivos e de organizar em torno de programas, ações, né, de forma orgânica, em regime de colaboração, isso é importantíssimo, em sintonia com o Plano Nacional de Educação, mas também com os planos decenais dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Repetindo a frase que a gente vai usar muito: expandir, interiorizar, democratizar, com vistas à redução de desigualdades, né? Então, quem são os participantes dessa política de formação? São os trabalhadores e trabalhadoras da educação, aquilo que está posto nos artigos 61 e 62 da LDB de 96, e, no caso da nossa política, como eu coloquei, ênfase docentes, gestores e servidores. Vejam que a gente está trabalhando aqui com um tripé, né? Com um tripé que envolve todos esses sujeitos que estão atuando dentro das instituições educativas, dentro das instituições escolares, né? E aqui a gente até trouxe, e está nas diretrizes que todos aqui já tiveram acesso, um recorte dos profissionais. E por que a gente trouxe aqui mais o docente? Pela falta ainda de dados, de informações sobre gestores e servidores. E aqui a gente está trabalhando, não é com servidores, com gestores da rede federal. Isso é muito importante. É também docentes, servidores e gestores da rede federal. Mas a gente está tratando aqui da educação profissional e tecnológica em sentido amplo. E esse dado da docência, ele revela muito, né? Ele revela muito dessa fala aqui colocada, onde está a concentração de docentes na EPT no Brasil, na rede estadual, né? Então, nós estamos tratando aqui, por isso a importância das secretarias de Estado da Educação aqui nessas oficinas, participando conosco da discussão, do planejamento, da organização, como articuladores institucionais da formação na EPT. Por quê? Porque a grande maioria dos profissionais que estão atuando na educação profissional estão
nos sistemas, nas redes estaduais, nos sistemas públicos de ensino, contando aqui também, claro, com a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Aqui eu vou dar uma puladinha. Esses slides vão estar aqui, a legislação, as bases legais, basicamente LDB, os artigos que eu citei anteriormente, Plano Nacional de Educação, diretrizes gerais da educação profissional e tecnológica. O objetivo principal dessa política é contribuir para a formação de caráter público, voltada para profissionais que atuam e pretendem atuar na educação profissional, repetindo, docentes, gestores, servidores e funcionários, na perspectiva, e nós vamos, de novo, não vamos cansar de repetir isso, né, professora Lucília? Na perspectiva da efetivação de uma formação humana integral e emancipatória, comprometida com a transformação social. E aqui nós trazemos esses princípios, né, os princípios da política de formação, que quando a professora Lucília for tratar no próximo bloco, ela vai entrar de forma mais forte aí nesses princípios, né, que são princípios que, vejam só, foram um desafio desde o início da concepção dessa proposta, né? Tanto a formação humana integral, o trabalho como princípio educativo, prática social como produtora de conhecimentos, indissociabilidade das dimensões do processo educativo e educadores como produtores de conhecimento. E aqui eu queria só fazer uma ressalva, coordenadores, articuladores institucionais que estão aqui nos acompanhando. Um grande desafio nosso, depois que elaboramos as diretrizes, foi fazermos com que os autores dos PPCs dessem conta de que precisavam contemplar principalmente esses princípios, né? E a professora Lucília teve um papel fundamental, porque foi ela, como coordenadora de todo esse processo, além de autora das diretrizes e autora também do PPC Docência na EPT, que fez esse diálogo, estabeleceu esse diálogo com os autores, para que a gente desse conta dos materiais refletirem tudo isso. Então, aqui a gente já entra um pouco nas estratégias, né? Como nós estamos pensando, materializando essa política, que a política nada mais é do que uma carta de intenções. Mas, no caso da política de formação da EPT, a gente já traz algumas iniciativas que materializam a política. E uma delas são essas iniciativas que a gente está apresentando aqui, né, que integra esses sistemas. Eu acho muito importante isso aqui. Trabalho há muitos anos no MEC, mas eu acho que a oportunidade que a gente está tendo na EPT de integrar esses vários sistemas é uma oportunidade única para que a gente chegue nos lugares onde geralmente a formação não chega. Então, nós estamos aqui integrando o Sistema Universidade Aberta do Brasil, com seus mais de 900 e tantos polos, com toda uma estrutura da rede federal, né? Com todos os institutos, com o Colégio Pedro II, com as escolas técnicas vinculadas, enfim, e com todos os campi por esse país afora. Todos esses pontinhos aí, né, nós queremos interligar por meio da formação. Mas tem uma coisa muito importante aqui. Sem a participação dos sistemas de ensino estaduais, municipais e do DF, a gente teria muita mais dificuldade para enfrentar esse desafio que nós estamos propondo aqui. Então, as figuras não estão aparecendo aqui, eu sinto muito, mas são 3, nós estamos trabalhando com 3 cursos de especialização, como nós já falamos, o curso Docência na EPT, que será ofertado a partir de outubro, por 40 instituições, e vocês devem perguntar, mas por que você está dizendo 40, mas fala também 46? Porque 46 aderiram ao conjunto dos 3 cursos. Então, nós vamos ter em alguns cursos mais instituições e outros menos, mas, em geral, está de 40 a 45 instituições ofertantes. Então, o curso de gestão na EPT
e o de educação à distância na EPT, que serão ofertados a partir de março do próximo ano. E esse é um arranjo institucional que eu falei anteriormente, ele é complexo, ele é desafiador, porque nós temos 25 mil vagas, 46 instituições, 136 institutos, 9 escolas técnicas, Colégio Pedro II, 26 secretarias de Estado, DF, CETAM, IDEF, FAETEC e EMA, todos que participarão. Então, nós teremos casos, por exemplo, Minas Gerais, professor, o seu estado, professora Lucília, em que nós vamos ter 6 instituições ofertantes. Então, é um desafio nosso, e por isso que é tão importante o trabalho conjunto entre as instituições, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, lá na parte final, que vamos falar da implementação, mas eu queria dizer aqui que é muito importante o trabalho de todos nós. Então, não dá para o IFSUL de Minas ofertar um curso sem se articular com as outras instituições. Assim como é importante a Secretaria de Estado estar envolvida, porque a Secretaria tem um conhecimento para que a gente não tenha sombreamentos na hora da oferta. É o caso do Piauí, aqui região Nordeste, que nós vamos ter quatro instituições envolvidas. O Rio Grande do Norte, que vai ter, são 2 instituições envolvidas. No caso da Paraíba, vamos ter 4 instituições envolvidas, porque, além dos institutos, teremos também as escolas técnicas vinculadas. Né? E aqui nós temos um mapa da oferta dessas 25 mil vagas, né? Dessas 25 mil vagas distribuídas por curso. O curso de docência na EPT serão 8.450 vagas ofertadas já a partir de outubro desse ano, certo? Então, assim, em linhas gerais, isso se refere ao trabalho que a gente está fazendo das especializações. Quero dizer para vocês que nós fizemos uma ampla escuta, validação, cruzamento de dados e informações, que eu não vou repetir aqui o fluxo, mas ele está aí desenhado, dizendo, professora Lucília, desde julho do ano passado que nós estamos trabalhando, ouvindo a rede federal, ouvindo as secretarias de Estado e Educação, tanto do ponto de vista de demanda em relação aos cursos, como de capacidade de oferta. Cruzamos todos esses dados, a CAPES validou esses dados com as instituições, sobretudo com as ofertantes, e assim nós chegamos ao universo desses cursos. Mas é só isso que nós estamos apresentando? Não. Nós também fizemos uma importante articulação, né, no âmbito do Prof-EPT, que aqui muitos de vocês, inclusive, participam. O Prof-EPT, ele envolve 40 instituições associadas, vinculadas ao Instituto Federal do Espírito Santo, que é a instituição proponente, né? E tem um foco na educação profissional, mas um público muito abrangente, né? Mais abrangente. E estava sem o apoio institucional, não tinha uma vinculação com a CAPES, esse apoio institucional que eu falo no âmbito federal. A CETEC fez uma articulação do Prof-EPT e hoje o Prof-EPT integra os profs da CAPES. Isso é uma informação importante, porque quando nós falamos no mestrado profissional em docência na EPT, no âmbito do PROEB da CAPES, muitas pessoas dizem, mas ele está substituindo o outro? Não. Nós temos uma demanda tão grande de mestrado profissional no Brasil que eles, primeiro, não estão se sobrepondo, pelo contrário, eles estão se articulando, eles estão se complementando. O docência na EPT é uma demanda, nós formamos, professora Lucília, mais de 24 mil profissionais em docência na EPT com as ofertas anteriores, e quem está aqui conosco sabe da demanda que era da formação em nível de mestrado e doutorado. Nós queria dizer para vocês
que nós constituímos uma comissão. Essa comissão, inclusive, ontem fez a 9ª reunião, nós já vamos entrar na 10ª reunião, então estamos bastante avançados. Essa comissão, ela está pensando o mestrado profissional, né, na articulação com o lato sensu, é um estrito sensu se articulando com o lato sensu, né, mas no âmbito do programa profissional para professores da educação básica. Vai ser um mestrado mais direcionado para a formação de docentes, assim como é o docência na EPT Lato Sensu. Então, no caso desse curso, nós instituímos, eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, tá? Para a gente, só para dizer para vocês que nós estamos no âmbito do mestrado profissional, articulamos 5 instituições, sendo uma instituição por região. Então, Nordeste está representado pelo IFRN, Sul pelo IFSUL, Sudeste pelo IFE, Centro-Oeste pelo IFB e Norte pelo IFAM. Além das 5 instituições, por meio do CONSED, e isso, professora Lucília, é bastante inovador do ponto de vista da formulação de mestrados, porque não é simples fazer, a gente vai ter que se submeter ao edital da CAPES, mesmo integrando a política de formação da CETEC e do MEC, mas tem que seguir todos os ritos estabelecidos pela CAPES. Então, nós estamos com um representante da SEDUC da região Sul, que é a SEDUC Santa Catarina, Sudeste, Rio de Janeiro, Centro-Oeste, Goiás, Norte, representação do Amazonas, e Nordeste, Ceará. Essa indicação foi feita pelo próprio CONSED, a partir de critérios pré-estabelecidos. Então, essa composição, vejam que isso tudo a gente está trabalhando com uma perspectiva orgânica, uma perspectiva de formar, né, em nível de especialização, mestrado, depois virar o doutorado, né, quem sabe o pós-doutorado, depois das pessoas que vierem lá, depois que a gente já tiver plantado aí essas sementes todas, e também, que não entrou aqui na apresentação, a retomada do pró-funcionário. Né? Nós estamos retomando o pró-funcionário, que foi extinto na gestão anterior, nós estamos retomando, já estamos fazendo a atualização dos materiais com o Instituto Federal de Brasília, dos 4 cursos técnicos de nível médio, serão incorporados mais 2 novos cursos, e brevemente nós faremos algumas exposições para vocês mais específicas sobre o pró-funcionário. Mas eu queria aqui destacar um dos grandes desafios que nós temos pela frente na política de formação, que é pensar, porque formular, a gente formula. Gente, eu já vi no MEC muitos projetos maravilhosos, mas na hora da implantação, né, nós temos muitos problemas. Então, assim, nós não queremos apenas garantir o acesso. É muito bom falar em 25 mil vagas, né? Mas nós temos que garantir o acesso, a permanência e o êxito. Para isso, nós precisamos articular as redes, os sistemas, rede federal, coordenador UAB, coordenador de curso, as coordenações da pós-graduação, as pró-reitorias de pós-graduação, articularmos as secretarias de Estado. Por isso que nesse trabalho nós estamos iniciando a articulação com as secretarias de Estado da Educação e das escolas, como o CETAM, enfim, e as demais que ofertam EPT. Então, assim, em linhas gerais, Sandra, professora Lucília, essa é uma visão mais completa, né? Nessa triangulação aí, digamos, da fala da professora Lucília, trazendo o curso docência no contexto da política, e, em seguida, né, que é o que a gente também vai tratar aqui, e que é objeto central
da nossa oficina, que é fazer uma discussão mais detalhada sobre o curso de pós-graduação em docência na EPT.